Muito boa noite, estamos aqui em mais uma live. Nesta live nós vamos associar o tema esquizofrenia e arte-terapia. Então você pode estar pensando assim, nossa Paula, você vai entrar já assim de cara num conteúdo tão profundo? Sim. Esse conteúdo de modo geral vai aparecer muitas vezes na vida das pessoas quando elas têm mais ou menos 18 anos. Só que eu já quero adentrar esse tema, por quê? Porque é lá no início da vida que isso acontece conosco ou com o nosso paciente. Ou seja, os sintomas aparecem lá quase na idade adulta, mas a causa onde começou foi lá na infância. Então, por isso que eu quero começar também com esse tema que é tão inicial na nossa vida, ou seja, tão inicial do desenvolvimento. Então, você que é pai ou que vai ser pai, você que é terapeuta, você que quer trabalhar no CAPS, porque vai poder aparecer tanto em seu consultório, uma família querendo entender o que está acontecendo com o filho, assim como vai aparecer em clínicas e no próprio CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, pessoas também com sintomas ou com transtornos. E como nós podemos estar em todos esses locais, ótimo. Sabe onde mais isso pode acontecer? Por exemplo, no seu emprego, você já trabalha com alguém e de repente você percebe que ela está diferente, ela está tendo uma crise psicótica. Então também pode aparecer nesse local, também. Eu tenho certeza que você já deve ter visto alguém na rua tendo uma crise psicótica. Será que não? Eu aposto que sim. Porque o transtorno, muitas vezes, ele leva a pessoa que está dentro de casa a ir para o lado de fora de casa. Então, a pessoa sai, a pessoa gesticula de forma desorganizada, ela fala coisas que não colam coisas com coisas. Então, você percebe que a pessoa está desorientada internamente e ela também expressa isso do lado de fora. E é muito comum que quando uma pessoa está tendo uma crise psicótica, ela não aguente ficar em casa e saia de casa pelas ruas. Por isso que eu digo que é muito provável que você já tenha visto uma pessoa tendo uma crise psicótica. Se você já viu uma pessoa tendo uma crise psicótica, ou na sua família, ou na rua, ou você sabe, você conhece alguém que já teve uma crise psicótica, ou realmente alguém que já tem o transtorno da esquizofrenia, por favor, escreve aqui no chat, né, para eu saber quantas pessoas já conviveram com esse drama que pode nos habitar. Como assim? Já estou assustando? Pode nos habitar, sim, porque uma pessoa, como vocês verão aqui no discurso de hoje, uma pessoa que tem uma personalidade considerada normal pode ter uma crise psicótica? Então, são só pessoas que têm uma ruptura na personalidade que têm crise psicótica? Mas são pessoas que têm essa estrutura, que eu vou explicar para vocês, que é mais frágil, mas que rompe-se, que desenvolve a esquizofrenia? Sim. Então, só quero retomar um pouco do que é a formação da nossa personalidade, tá? E onde isso vai se quebrando a ponto de desenvolver e desembocar em uma esquizofrenia. Então, vamos lá, agora que vocês já estão respondendo, quem aqui já conviveu, se você trabalha no CAPS, você coloca aqui que você trabalha no CAPS, ou se você deseja trabalhar no CAPS, você coloca aqui que você deseja trabalhar no CAPS. Claro que isso também aparece, né, para pessoas que trabalham no CREAS, né? Também assistência social pode ser oferecida a famílias que têm entes com estados psicóticos. Então, a primeira coisa que sempre me perguntam é: Paula, já apareceu para você alguém? Já. Eu já trabalhei
em uma instituição de dependência química. E eu conheci um menino, porque menino, 17 para 18 anos, e ele tinha fumado maconha, e a maconha, por ele ter já a base da personalidade frágil, a maconha ajudou a quebrar. Então, sim, se você já fez pesquisa sobre esquizofrenia e você viu que a maconha pode despertar a esquizofrenia, é verdade, e é verdade mesmo. Não só a maconha, como a bebida, como outras drogas, como situações agravantes, por exemplo, término de namoro, levar um fora, não passar no vestibular, perder emprego, perder entes queridos, todos mais ou menos nesse período de vida que é dos 18 aos 20 e poucos. Por que a gente vê mais facilmente nesse período e não em outros? Porque se vocês fizerem uma pesquisa comigo, vocês também verão que existem casos de psicose infantil. Sim, existe caso de psicose infantil e também existe caso, psicose e esquizofrenia, tá, gente? Existe caso de esquizofrenia mais tardia. Então, esquizofrenia lá pelos 50 anos. E também esquizofrenia mais ainda, lá pelos 70 anos, também tem. Por que mais ou menos nessa faixa etária? Por que se você tem 30 e poucos anos, você pode ficar um pouco mais relaxado, né? Porque você já passou por vários períodos de crise, e isso demonstrou que a estrutura da sua personalidade ela é mais densa. Então, vamos lá. É assim. Quando nós nascemos, imagine que nós somos um grãozinho de feijão e esse grãozinho vai crescer. Só que não vamos pensar numa árvore maior, vamos pensar num grãozinho de mostarda. Então, mostarda é pequenininha e ele vai crescendo e a árvore da mostarda, ela é uma árvore com um tronco denso. Dependendo do que vai acontecendo em nossas relações, nas situações que são colocados o bebê, isso mesmo, né? A relação que ele tem com a própria mãe, mora ali a coisa. Essa relação inicial do bebê é uma relação simbiótica, certo? Isso, certo. Estamos aqui coladinhos. A mãe sente as coisas que o bebê sente as coisas que a mãe sente, estamos aqui coladinhos. Vai chegando o período em que, aos poucos, e com a introdução da cultura, a introdução do pai, a introdução das necessidades do mundo, essa relação objetiva-se que ela tenha uma diferenciação e gradativamente nós vamos nos diferenciando dos nossos pais. Só que o que acontece com o psiquismo da mãe e o psiquismo do bebê e da criança que vai desenvolver a esquizofrenia? Acontece que a simbiose não é resolvida. Ela fica ali no estado simbiótico com a mãe. Então, ela continua ali, inconscientemente, amarrada à mãe. E a mãe amarrando o filho. Então, você vê que existe também um padrão muito próximo das mães que têm filhos com esquizofrenia. Elas são mães que de alguma forma você vai atender e você vai perceber isso. Elas são de alguma forma sufocantes. Isso mesmo. Elas oferecem tanto amor, tanto cuidado, tanto nananana, que aquilo fica uma densidade de sufoco. E realmente são mães que sofrem muito, né, com as consequências da própria esquizofrenia e muitas vezes já sofreram em sua própria vida. E esse sofrimento fez com que elas ficassem agarrados aos filhos. Isso, então tudo tem um certo motivo, não sempre o mesmo motivo? Exatamente. Também pode. Mães, né, que usaram drogas, ter um filho que vai desenvolver esquizofrenia? Sim, também.
Também pode mães esquizofrênicas desenvolver filhos esquizofrenias? Sim, mas nem todas as mães que têm filhos e são esquizofrênicas têm filhos esquizofrênicos. Tem um tio na família, um parente na família que tem a esquizofrenia ou a doença dos nervos, né? Aqui no interior a gente falava doença dos nervos, né? Tem as doenças dos nervos e no histórico familiar, alguém que se suicidou, alguém que era difícil, muito difícil, alguém nesse sentido, muitas vezes tem. Sendo importante, então, realizar uma atividade já arte terapêutica fantástica que eu quero convidar vocês a realizar agora. Ela é a árvore genealógica. Isso mesmo, vamos fazer uma investigação rápida do que você sabe sobre a sua árvore genealógica para saber se tem alguém aí da família, se tem algum rastro aí na sua vida. E nisso você já vai estar aprendendo a realizar com o seu paciente. Vou pegar uma folha e você também. Convido você a fazer isso de duas formas, pelo menos duas formas, com o seu paciente. Deixa eu achar uma folha em branco aqui. Isso. Vou pegar uma folha rascunho e uma cor bem forte para aparecer no vídeo. Pronto. Então vamos lá. Ó. Você vai fazer, se você for mulher, você vai fazer uma bolinha. E se você for homem, você vai fazer um quadrado. Bem aqui, quase no final. Se você tiver filhos, dá espaço aqui. Se você não tiver filhos, você pode se colocar aqui embaixo. Eu, como tenho filho, eu vou colocar eu mesma, ó, como bolinha. Aqui. Ok? Beleza. Eu sou casada, então vou mostrar para vocês o que é um casamento. E tenho uma filha. Ok? Essa sou eu, deixa eu pintar aqui. Ó. Essa sou eu, a pintada. Meu marido e a minha filha. Tá vendo como fica o casamento? Fica um risquinho. E no meio desse risquinho está, então, a minha filha. Caso você seja divorciado, eu vou até usar uma outra cor para demonstrar. Você seja divorciado e tenha filhos, você vai fazer um risquinho aqui. Eu não quis riscar. Isso. Você vai fazer um risquinho aqui, demonstrando o seu divórcio. E se você for casada de novo, você puxa para o outro lado, se casa e tem outros filhos, ok? Assim que nós desenhamos a genealogia. Ótimo. Eu quero saber se a minha filha tem predisposição a ter esquizofrenia ou não. Se eu tenho, se meu marido tem. Então vamos lá, vamos reconhecer isso? Olha só. Você, não sei, no seu caso. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um. Então, eu vou demonstrar como é a diferença do risquinho do irmão. Ó. Tá vendo que o risquinho do casamento é uma linha entre nós dois. E o risquinho do irmão, ele sobe, vai e desce, demonstrando que nós somos irmãos. Nós não somos casados. E nós tivemos o mesmo pai e mãe. Então, eu vou desenhar aqui a minha mãe e o meu pai. Ó, voltando aqui. Essa sou eu, esse é o meu irmão. Aqui, ó, como nós somos filhos, meu pai e minha mãe, ok? Eles são casados. Olha o risquinho. Desceu, teve filhos. Então, como é que nós fazemos múltiplos filhos? Nós fazemos uma reta e descemos na casinha de cada filho, tá? O meu irmão, vou fazer uma investigação de irmãos primeiro. O meu irmão, eu vou trocar de cor para ficar mais colorido e mais interessante, tá? O meu irmão, ele é casado. Ele já teve 2 casamentos. Fica um desenho mais complicado quando a pessoa tem mais de um casamento e tem filhos, né?
O meu irmão, ele tem um filho. Ah, eu fiz o risco errado aqui. Ele tem um filho com cada ex-esposa. Então, eu fiz de outra cor aqui, ó. O meu irmão tem um filho e um filho com uma esposa e tem um filho com outra esposa. Eu vou abrir aqui um espacinho. Por isso que esse desenho não é legal que você faça muito pequeno, porque às vezes você só descobre que a pessoa foi divorciada depois. E daí você fez um desenho super pequeno e já não cabe mais. E os divórcios, eles são importantes. Olha só aqui. No meu caso, eu não sou divorciada, tá? Eu só fiz um exemplo. Mas o meu irmão aqui, ó, eu tive que colocar bem pequenininho, né? A esposa anterior, fiz o risquinho porque eu também tenho um sobrinho. E meus pais também são divorciados. Você já vê que existe uma repetição. Aqui você já começa a fazer uma leitura de uma certa possibilidade de uma repetição, no caso, os divórcios, né? Os desentendimentos. Espero que isso não aconteça comigo nem com os meus filhos, essa repetição. Mas calma lá. Esse divórcio poderia ser, por exemplo, a própria esquizofrenia. Mas calma. Então, esse daqui é esse ponto. E ainda pensando na minha família, eu vou pegar os irmãos dos meus pais e os meus avós. Estou pegando mais cores aqui. Então, a minha mãe, ela é a mais velha. Isso também tem uma importância. Ela é a mais velha e no total são 8 irmãos. Então, vou colocar aqui. E o meu pai não é o mais velho, ele é o terceiro. Então, tem 2 para cá. E 4, 5, 6, 7. E 4 para cá. E minha avó e meu avô. Ok. Calma lá que eu tô fazendo um risquinho aqui ao vivo com vocês. E minha avó e meu avô. Inclusive, o desenho da genealogia você pode fazer para construir a evolução de qualquer sintoma dentro da família. Isso. Muitas vezes a criança vem como tema, mas o sintoma está na família e nós vamos investigando. Então, eu coloquei aqui a família da minha mãe e a família do meu pai. Eu dei uma resumida aqui, né? Mas daria sim para você fazer todos os irmãos, todos os sobrinhos do meu pai, que são os meus primos. Se nós estamos buscando a esquizofrenia, válido que você se pergunte sobre os primos. Existe algum primo do seu filho que tem essa irritabilidade, ou que é uma pessoa muito amuadinha, muito quietinha, não sabe dar resposta para nada, aflita? Como é essa criança? Né? Você pode perguntar dos primos, pode perguntar dos tios, né? E perguntar dos avós. Às vezes as pessoas têm conhecimento sobre os bisavós, então daria para subir aqui e saber quais são os meus tios-avós e saber mais sobre meus bisavós. Então dá para fazer uma construção assim de até mais ou menos umas 5 zonas, né? Aqui são os netos, são os bisnetos, os netos, os filhos, né? Aqui os originais e ainda dá para fazer os bisnetos e tataranetos. Então dá para fazer toda essa genealogia. Você pode construir isso fazendo perguntas, desenhando junto, assim, no papel, para que a pessoa veja. Pode. Porque muitas vezes, quando tem um caso de esquizofrenia na família, agora eu vou usar o meu desenho para demonstrar. Às vezes era o avô que tinha alguma coisa, às vezes ele se suicidou, como eu comentei, ou ele era muito difícil, alcoolista, deu problema, coisas ali. E, né, passou-se 2 gerações, ó, o avô passou a geração dos filhos dele, e na outra geração, na geração dos netos, pode acontecer. Pode? Pode. Pode acontecer já na geração dos filhos, e é muito comum que tenha, sim, aqui nos filhos, e também pode aparecer nos netos e nos bisnetos.
Pode, com certeza pode aparecer. E você pode fazer uma investigação, porque eu fiz aqui esse desenho inicial, eu estava representando só o lado da minha família, olha como já fica grande. Se eu puxar aqui, meu marido também tem irmãos, ele também tem sobrinhos, né? Também tem pai e mãe, também tem avós. Estou só resumindo aqui, que esse desenho aqui é bem longo. Então, você pode e deve ver os dois lados da família. Por quê? O que muito acontece quando você vai investigar é que o casal ou a família já diz assim, não, mas isso vem do lado do pai. Não, mas isso vem do lado da mãe. E nós percebemos, quando nós fazemos os dois lados da família, que a maioria das vezes não tem só de um lado da família, tem dos dois lados da família pessoas com algum transtorno de humor, alguma coisa assim que envolve a saúde mental. Normalmente não é só de um lado da família, tá? Só que quando eles falam que o problema é de um lado, o problema do outro, nós já estamos começando a entender que o problema é que a criança sempre esteve dividida, né? A criança sempre esteve sem a possibilidade de integração. Então, as pessoas costumam colocar a culpa nas outras pessoas, né? Você já pensou nisso? Eu prefiro nem pensar que é da minha família que tem problema. Prefiro pensar que é da família do outro. Mas você casou com o outro, né? Então, a gente casa com toda a carga que o outro nos traz, nos oferece. Então, ainda, né, estava explicando sobre essa atividade. E essa atividade, depois que você monta ela no papel assim, pode ser em um dia. Se for criança, você pode montar ela com os pais, porque a criança não saberá. Você monta bem específico com eles, investiga, dá o acolhimento. E depois você vai fazer a atividade que eu vou sugerir agora. E se já for uma pessoa adulta, você faz com ela essa genealogia e depois faz a atividade que eu vou sugerir agora. Então, vamos lá. Para cada um dessas pessoinhas aqui, nós vamos fazer uma atividade com imagens prontas, imagens de recorte colagem. Isso mesmo. Então, nessa imagem de recorte colagem, ele vai pegar uma imagem para representar cada pessoa aqui. Você pode fazer de uma forma que eu acho mais simplificada e organizada, mas tem uma outra forma muito lúdica e gostosa de lidar também com a genealogia. Então, você pode pegar uma folha bem grande, maior que uma cartolina, e ajudar a pessoa a recortar e colar e montar tudo isso. E nesse montar, você vai perceber e você vai questionar sobre os afetos que essa pessoa tem por cada pessoa. Então, como é que é o seu avô para você? Eu não conheço. Você não conhece, mas você já ouviu falar? Que história você conhece? Eu conheço que ele gostava de chupar cana. Ótimo. E o que mais? Só isso. Então o fato de você saber isso, qual emoção você tem em relação a esse avô? Ele parece que é o quê para sua família? Qual influência que você acha que ele tem sobre você? Então, você vai passando por cada pessoa. Não tenha pressa. Exatamente, não tenha pressa. Porque à medida que nós vamos encontrando imagens afetivas que representam cada pessoa, inclusive a imagem da própria pessoa, né? Ela está contando de suas relações sociais que ela interage ou as relações que ela mantém com a imagem dessa pessoa em sua vida. Exatamente. E nisso nós já estamos conhecendo ela cada vez mais a fundo, porque toda vez que eu falo de João, eu estou contando mais de mim do que de João, ou seja, eu estou contando a visão que eu tenho sobre aquela pessoa.
Então, mesmo que a minha mãe disse que o João não é uma boa pessoa, eu sei a história da minha mãe. Eu tenho a minha? Não, não tenho. Eu só tenho a história da minha mãe, porque foi ela que conheceu ele. Então, você sente o que sobre isso? Você concorda que a sua mãe sente isso? Você acha que é válido ou você acha que não? O que você acha sobre a sua mãe e a opinião dela? Então, nisso, você percebe que você vai estar abrindo o mapa da pessoa, da história dela, da história da convivência dela, e isso já é fundamental para quem está no estado de esquizofrenia. Por quê? O principal problema, assim, o principal sofrimento que eu vejo é que as relações sociais, elas se acabam depois que a esquizofrenia bate e quebra tudo. Se acabam por quê? Porque é muito difícil você manter uma convivência, você manter um diálogo. Se você não está preparado emocionalmente para lidar com essa confusão que pode aparecer, você fica assustado, você se espanta, você se afasta. Então, isso pode acontecer, e é o principal sofrimento das pessoas que têm esquizofrenia. Também é, porque elas se sentem sozinhas, ninguém mais quer sentar, conversar, perguntar como é que tá a vida, né? Fica assim, e aí, você tá bem? Ah, tá bem? Ótimo, tchau. E aí, você não tá bem? Nossa, ele não tá bem, né? Ó, nossa, ele não está bem, né? Ou seja, não tá nem falando com ele mais, tá falando com outra pessoa que cuida. Então, é como se a pessoa realmente deixasse de ser uma pessoa depois que ela desenvolve a esquizofrenia. Então, fica a dica de você fazer no papel, fazer a montagem com recorte e colagem, e também existe a outra forma, uma forma de mobile, né? A mobile é aquele que nós colocamos em cima do berço, e você pode pegar, sim, né, um mobile e descer aqui, né, ir descendo a imagem das pessoas que ele mais gosta, das pessoas que ele mais convive, ou das pessoas que ele sente mais saudade. Então, você pode utilizar o mobile, e eu também já vi uma possibilidade de você pegar um galho, isso mesmo, você pega um galho de árvore, né, como se fosse a metáfora da árvore, todos somos do mesmo galho, né? E vai descendo, amarra no galho e desce as imagens das pessoas que ele tem a convivência, que ele tem relacionamento, tanto positivo quanto negativo. As pessoas que ele tem um relacionamento negativo, geralmente são em forma de saudade ou em forma de paranoia. Foi fulano de tal que fez mal para mim. Essa é a paranoia, né? Ah, foi fulano de tal que me envenenou. Ah, eu não vou tomar remédio não porque fulano de tal tá me envenenando. Geralmente é um conteúdo de envenenamento, um conteúdo de paranoia, de que alguém está perseguindo ele. E nessa paranoia são as pessoas negativas. Ele não consegue utilizar mas somente o grau da racionalidade para ver, não, realmente essa pessoa nunca fez isso comigo, então ela não está me causando mal. A paranoia é um elemento interno do que foi quebrado e que vem recuar dizendo que alguém fez mal para ele. Mas o grande mal está lá na formação da personalidade. Por quê? Quando a nossa árvorezinha da personalidade, ela cresce, ela precisa ser sólida. Então, ela não pode ser oca. Isso mesmo, ela não pode ser oca. Então, para não ser oca, o que acontece na nossa vida? Nós vamos passando por dificuldades, nós vamos sendo colocado em risco, as coisas ruins que a gente dá risada, que a gente fala assim, nossa, isso não deveria ter acontecido comigo, mas são fortalecimentos. Então, a conseguir aprender a dar uma resposta para alguém que te invade, conseguir dizer não,
conseguir descobrir o que você gosta, o que você não gosta, né? Isso faz com que o seu tronco da árvore ele fique condensado, ou seja, ele não tem buraquinhos. Já a personalidade psicótica, ela é a personalidade que ela tem um buraco. Ela já, desde a infância, tem um buraco e nada preenche esse buraco. Então, é lá na infância, por isso que esse é um tema da infância, mesmo que o problema possa acontecer lá na fase adulta. Esse é um problema da infância, nós temos que estar preocupados com isso na infância, né? Saber disso quando nós estamos lidando com crianças, quando nós estamos com os nossos filhos pequenos. Depois que eles já estão grandes, a personalidade dele, a base da personalidade dele já está formada. Então, quando esse tronco ele é oco, nós vamos ainda, né, ao longo da vida, e nós percebemos que essa criança que tem esse tronco oco, ela traz alguns comportamentos. O comportamento que traz é, muitas vezes, ser muito aflita, tudo parecer que vai destruir ela, extremamente assustada, vai para a escola, não consegue lidar com os amigos ou questionar os amigos. Às vezes é principalmente aquele que sofre bullying, porque ele não aprendeu a capacidade de dar a resposta adequada. Vai pegando alguns nuances. As famílias, elas relatam coisas depois que o transtorno já aconteceu. Na infância realmente, nossa, ele era diferente mesmo, parecia assim que tudo afligia, era o dodóizinho da família. Essa frase é o que eu jamais ouvi na minha vida. Era o dodóizinho da família. Era o queridinho da família, era o que tudo tinha, era o mais mimadinho. E muitas vezes era mesmo. Outros já não, outros tiveram histórias, né, de violência, além da violência física, esses são mais os casos que vão para o CAPS, né, e para o CREAS. Além da violência física, tem a violência psicológica. Então, a não permissão dele existir, a não permissão dele ser alguma coisa. Então, as marteladas nele, né, dos pais, das pessoas, também martelou ele de modo interno e quebrou. Porque nós vamos passando ao longo da vida por vários momentos de crises. O principal, que é onde as pessoas rompem mesmo, é quando ela está saindo da fase adulta e ela precisa decidir a vida, precisa ir para a vida, né? Ir trabalhar, ir estudar, ir decidir. Ou seja, o que ela muitas vezes preservou dela mesma, o que ela criou para ela mesma, o que ela imaginou sobre ela mesma, vai passar pela lapidação da vida. E, como é muito frágil, a lapidação quebra. É isso mesmo. A lapidação quebra. Pode ser, como eu comentei, por uma situação de rompimento mesmo, terminar, ter que decidir, não passar no vestibular. Situações de frustração que podem gerar isso, sim. Mas entendam, o problema não foi não passar no vestibular. A frustração que isso gerou sobre a autoimagem dele, porque tinha uma autoimagem. Então, a frustração que ele teve sobre a autoimagem dele e a autopercepção dele foi tamanha e era tão frágil que isso se rompeu e se rompe e vira vários pedacinhos. E são esses pedacinhos que nós chamamos de esquizo, né? Pedacinhos separados. E frênicos, porque, vamos fazer uma analogia aqui, eles ficam de certa forma frenéticos na cabeça da pessoa, mandando mensagens negativas sobre o mundo. Essa pessoa não te gosta, essa situação tá errada, tem alguém mentindo para você. Então ela fica freneticamente dizendo que o mundo está contra ela. São os sintomas paranoicos.
dificilmente, né, nunca ouvi falar de alguém ter sintomas maravilhosos, né? São sempre delírios, alucinações, esse discurso desorganizado, esse comportamento desorganizado e o embotamento afetivo, né? O que é o embotamento afetivo? A pessoa, ela se comunica, mas o semblante dela virou estátua. Então, se ela chora, ela tá com essa cara. Se ela tá feliz, ela tá com essa cara. Se ela tá triste, ela tá com essa cara. Se ela tá aborrecida, ela tá com essa cara. Então, percebe que a emoção, ela não vem à tona no semblante. Nós chamamos isso de embotamento afetivo. Em alguns casos, a pessoa tem ainda contato com essa emoção e consegue discernir o que essa emoção está dizendo. Em outros casos, é como se ela ficasse alheia a isso, né? Você imagina que ela deveria estar triste, mas você não consegue perceber, né? Ela não consegue dizer, não consegue viver essa tristeza. Ela vive mais em forma de raiva, em forma de revolta, em forma de que alguém fez mal para ela, né? Então, é uma relação difícil? Sim. É uma relação que eu aconselho você manter no seu consultório, caso você seja uma pessoa autônoma como eu, que só é o meu consultório, que não tem uma equipe multiprofissional, que não aconselho. Por quê? Porque é um caso que requer uma equipe para atendimento. Um psiquiatra, enfermeiros, assistente social, psicólogos, artistas, arteterapeutas, educadores físicos, tudo isso para dar suporte a um atendimento cada vez mais adequado para essa pessoa. Então, se você tem, né, o brilho nos olhos de querer ajudar alguém que vive esse sofrimento, porque é um sofrimento crônico, ele não vai embora. E as pessoas não morrem cedo porque tem esquizofrenia, tá? Não. Muitas vezes elas, né, têm 60 anos e desenvolveu esquizofrenia na adolescência. Então, sim, é comum que você trabalhe em equipes. E para isso você vai muitas vezes precisar fazer um processo seletivo, alguma coisa nesse sentido, tá? E vamos falar um pouquinho, né, sobre a psicose infantil. A psicose infantil quase não acontece, mas acontece. Então a criança já nasce psicótica. Isso mesmo. Então eu trouxe aqui uma slide para explicar tanto a esquizofrenia quanto a esquizofrenia a psicose na infância. Tá bom? Os dois são psicose, é que nós chamamos de esquizofrenia mais comumente quando a pessoa está adulta e chamamos de psicose quando é uma criança. Então, eu quero que você imagine que quando nós nascemos assim. Essa é nosso self. Olha como ele é. Ele é viscoso, ele é brilhoso, ele é cheio de potencialidades, né? Então, muitas coisas existem aí no nosso self e dessas muitas coisas nós vamos conhecendo gradativamente. E você já deve ter ouvido eu comentar em outras lives sobre o processo de individuação, né? Dentre todos os arquétipos e os complexos que vão surgindo ao longo da nossa vida, porque já estão aqui, só que eles vão emergindo em fases diferentes, ok? Por isso que vai ao longo da vida. Acontece que existe um complexo em específico, que eu até coloquei aqui, ó, vocês devem estar enxergando, que se chama o complexo do eu. E ele vai nascendo assim, igual eu estou fazendo aqui com essa chave. O complexo do eu é o que nós chamamos de ego. Isso mesmo, ego. E o nosso ego, ele vai se diferenciando
como eu já expliquei em outras lives, ou seja, nós vamos nos conhecendo cada vez mais, nos percebendo cada vez mais. Então ele vai se diferenciando, mas ele ainda está aqui imerso, né? Um pedaço dele sempre fica imerso no nosso inconsciente. O nosso ego é o único complexo que vem para a consciência, que tem consciência. Mas ainda assim, ele não é 100% consciente dele mesmo e nem 100% de todos os aspectos do self. Então sempre tem alguma parte nossa não diferenciada, uma parte que está assim, né? Uma parte lá dentro e uma parte aqui. Ótimo. O que acontece? O nosso ego, ele tem uma ligação lá dentro com o nosso self. Então é como se fosse chama si mesmo, como se fosse, por exemplo, uma âncora. Isso, uma âncora. Pensa uma âncora dessa chave aqui, ligando ela lá. Então a âncora faz com que ela não se perca. Está sempre conectada com o seu interior. Então ela não se perde. Já o eu da pessoa psicótica, ele não se diferencia. Lembra que eu falei que ele fica lá com a mãe? Ele não se diferencia. Então a pessoa psicótica não tem aquele fiozinho da âncora. E ele fica com o seu eu para sempre imerso dentro do self. Então ele não tem consciência dele mesmo. Essa é a questão. Então, é como se a criança nascesse, né? Todas as crianças nascem sem consciência de si mesmo, mas é como se ela nascesse sem essa âncora. Ela é um barquinho no mar sem a âncora. Ela se perdeu desde sempre, né? Já outras faixas etárias, nós percebemos que o barquinho se perdeu depois de um tempo. Né? Talvez ele tenha tido na verdade ele nunca teve a âncora, mas ele tenha conseguido se estabilizar por mais tempo. Então é como se ficasse aqui, né? Nadando no meio do inconsciente e não adquire a consciência. É dramático, né? Olhar por esse lado. Eu mesma já me inquietei muito, pensando assim, não é possível que Deus criou uma coisa desse jeito que a gente não consegue resolver. Não é possível. Por enquanto ainda não é possível. Eu sou uma pessoa muito, muito positiva. Eu imagino que um dia nós vamos conseguir sim ajudar mais e mais as pessoas que convivem com a esquizofrenia, tanto os parentes quanto a própria pessoa, uma forma cada vez melhor e, quem sabe, curativa de lidar com esse tipo de personalidade que se rompe, né? E o que você que quer trabalhar com isso pode fazer? Tem um lindo filme que você já deve ter assistido, que é o da Nise da Silveira, e que ela demonstra o que nós fazemos hoje aqui. Nós levamos atividades artísticas diversas para explorar, para conseguir ajudar essa pessoa que vive a esquizofrenia a conseguir colocar para fora a expressão daquilo que está no seu interior. Então nós ajudamos por meio das atividades a ela expressar tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui dentro está de uma forma desorganizada. Então, nós ajudamos ela a ir aos poucos conhecendo cada coisinha dessa. Não significa que isso vai trazer uma organização a ponto dela deixar de ser esquizofrênica. Mas sim, pode trazer uma organização a ponto dela sair desse grande sofrimento, de todo mundo persegui-la, dela sair desse grande sofrimento de ser sozinha e incompreendida, ela sair desse grande sofrimento de isolamento social e também de isolamento profissional
Porque o que acontece, muitas vezes essa pessoa, se nós não ajudamos ela com o nosso fazer aqui, é isso mesmo, com o nosso fazer aqui, muitas vezes elas gostam mais dessa questão manual, instintiva, de colocar para fora. Se nós não ajudamos ela a encontrar esse ponto, ela pode viver uma vida de inutilidade, ela pode viver uma vida de não conseguir demonstrar nada para o mundo. Então, Nice da Silveira, quando ela faz o estudo dela com pacientes psiquiátricos diversos, ela conseguiu sim trabalhar e perceber o início de uma organização desse self, uma organização egóica, mas ainda primário, claro. E muitos dos pacientes receberam alta, voltaram para suas famílias, aprenderam a se relacionar melhor. Outros se encontraram nos processos da arte terapia que ela realizava e conseguiu fazer bons quadros, fazer boas esculturas. Então se encontrou em um fazer que vai trazendo liberdade ao interior dessa pessoa. Então eu sugiro que quando você tenha pacientes assim, que tem essa questão da esquizofrenia, que você trabalhe, descubra, né, estimule trabalhos como mosaico. Por que mosaico? Mosaico são os pedacinhos, né, que eu acabei de falar, que a personalidade se rompe. Então são os pedacinhos e ela vai poder, com a técnica do mosaico, montar-se. Cada vez que ela estar montando-se, seja para vender ou seja para montar-se como uma atividade terapêutica, ela está também montando, conseguindo juntar mais pedacinhos dentro dela. E geralmente são essas conversas que nós temos quando nós estamos promovendo o mosaico como atividade terapêutica. Nós estamos dizendo, olha, nós estamos aqui, nós vamos juntar os nossos pedacinhos. Todos nós temos pedacinhos e vamos juntando pedacinhos. E junta pedacinho, junta pedacinho. Então, um mosaico pode ser uma forma? Sim. Quando a pessoa, e dá para perceber nas atividades quando a pessoa está se desestabilizando e quando a pessoa está em crise e quando a pessoa não está em crise. É muito, muito simples, né? Então, quando a pessoa... Porque tem todas essas fases para a pessoa que vive esquizofrenia. Ela não está o dia inteiro e todos os meses do ano, quer dizer, todos os meses do ano ela não está em crise. Porque ela está sendo medicada, acompanhada, estimulada com atividades, então ela não está. Mas ainda que ela esteja tomando medicação, podem acontecer situações na vida ou situações internas que façam com que mais uma crise aconteça. E essa crise geralmente ela é anunciada. Se você está acompanhando alguém, você percebe que ela está sendo anunciada. Então, mosaicos, né? Vamos pegar o exemplo do mosaico. Uma obra que ela estaria fazendo já de uma forma mais organizada, né, com uma imagem específica, que tem uma história, que ela consegue se identificar e falar sobre essa imagem, algumas vezes ela já começa a jogar, não terminar, a fazer uma imagem muito complexa, que não dá para entender nada, ela conta a história e não tem pé nem cabeça com aquilo, né? Então, ela já vai anunciando que a crise está ali. Ela não tem total consciência ainda que a crise está vindo, mas o fazer dela já demonstra a desorganização do pensamento e do comportamento. E aí nós já percebemos que a crise está próxima. Quando ela está sendo acompanhada, dá tempo de trocar a medicação ou averiguar para que a crise seja evitada, porque cada crise é um grande sofrimento para a pessoa e para a família. E depois nós precisamos retomar, né? Então, voltar com a medicação para então ela sair da crise novamente. Então, muitas crises causam muitos sofrimentos. Quanto menos crises é o que nós buscamos aqui. Outra atividade que nós podemos oferecer, que dá muito resultado, assim como o mosaico, é a pintura. Pintura em tela, pintura em quadro, que pode ser com tinta,
pode ser com giz pastel. Então, tem várias técnicas de pintura que nós consideramos assim muito eficazes no trabalho com a esquizofrenia. Por quê? Porque a pintura é isso daqui, né? Essa slime que eu mostrei para vocês. Ela é líquida, viscosa, e ela estica, e ela expressa. Então, a pintura, ao invés de ser como um mosaico, que é juntar pedacinhos, a pintura, ela deixa a parte líquida da nossa personalidade, das nossas emoções, transparecer. Ao mesmo tempo que ela é organizadora. Aonde ela é organizadora? Quando nós conseguimos colocar dentro de uma tela uma imagem, nós estamos organizando essa energia fluida, né? É diferente de você ter uma slime, né, uma personalidade que está sempre escoando pelos dedos, né? Você está colocando essa energia líquida da pessoa em um quadro. Então, ela não vai continuar escoando, ela vai estar ali, ela ficará ali. Então, esses limites do quadro ou do papel são analogias que nós fazemos sobre os nossos próprios limites e limites entre a consciência, o que eu consigo discernir da realidade e aquilo que é do meu inconsciente. Então, existem muitos pacientes que fazem o processo assim de arte terapia, utilizando as técnicas, que ele consegue ter consciência daquilo que é coisa da cabeça, vamos dizer assim, é coisa que ele sabe que é do inconsciente dele, que não tem considerações da realidade, e coisas que ele sabe que é realidade. Ele vai viver esse dilema? Vai, né? Mas é como se ele conseguisse saber o que é fantasmagórico dentro dele, cada vez mais, não tudo, cada vez mais, e aquilo que é realmente dele, somente dele. Porque a sensação que dá é como se fosse sempre uma invasão do inconsciente sobre a consciência. Então, é como se aqui eu tivesse o meu conteúdo e mais conteúdos invadem isso aqui, eu transbordo e me perco. Então, essa sensação é muito ruim. É a sensação que eles comentam de que eles não conseguem governar o próprio corpo e não conseguem governar o próprio pensamento. É um estado de dissociação da psique. Então, nesse sentido, causa muito sofrimento, sim, é muito doloroso, é muito terrível. É estar num filme de terror e o filme de terror morar dentro de você. É bem, bem ruim, assim, as crises de esquizofrenia. E tem um monstro, sim, e ele te pega, assim. Então, pensa, né, o final do filme de terror. Quantas coisas o monstro do filme mata. No filme de terror, ele mata também dentro da pessoa que está vivendo a esquizofrenia. Então, é muito, muito, muito ruim a sensação. Outra atividade que eu acho básica, né, ali no mosaico da pintura, é a modelagem com argila. A modelagem com argila, ela, né, se você pegar a argila, você vê que ela tem uma densidade, que você tem que fazer uma força para você conseguir fazer uma escultura, por exemplo. Então, você, ao modelar, você tem uma sensação de poder conhecer essa flexibilidade a ponto de conseguir criar algo. Olha que movimento evolutivo. Eu poder conhecer o suficientemente algo a ponto de poder criar algo. E esse algo vem aqui do meu interior. Pode ser que eu ensine, como terapeuta, a fazer um vaso, mas você verá que muitas vezes ele não vai se saciar nesse vaso. Ele vai criar algo seu, algo diferente. Então, sim, nós temos esse propósito de ensinar alguma técnica em si para dar abertura a esse novo mundo, e logo nós começamos a reconhecer que essa pessoa consegue criar as próprias, né, com características próprias, não só uma reprodução.
de vários vasos iguais ao nosso, né? Ela pode fazer até vários vasos iguais ao dela mesma, porque ela está no momento de repetição dela mesma, ela está se conhecendo em ela mesma, né? Mas ela, de modo geral ela muda o nosso. Eu acho isso muito, muito simbólico, muito importante. Ela não repetir só o nosso, ela trazer um toque do próprio sistema dela. Então, modelagem é mais uma maneira, e a escultura com pedras. O que é escultura com pedras ou com madeira? É quando já estamos no nível assim, que gasta bastante energia, né? Imagine você pegar uma pedra e esculpir ela. É uma grande energia, né? Você ir conhecendo e dedilhando aquela pedra e quebrando aquela pedra ao ponto de conseguir fazer uma escultura, ou pegar a madeira e talhar ela até que uma imagem surja dali, também é, né? Eu já acho uma técnica mais difícil, você tem que ser um terapeuta mais experiente, que goste verdadeiramente de fazer isso, para oferecer essa técnica. Porque também existe a tendência da pessoa simplesmente quebrar tudo e não chegar em lugar nenhum, né? Porque ela vai estar materializando o estado que ela se encontra. E se você for um terapeuta experiente na técnica, você vai poder acompanhar essa pessoa para que sim ela consiga encontrar essas imagens dentro da pedra que também estão dentro dela. Então você vê, são as nossas habilidades artísticas, elas são levadas não como uma estética, né? Tem que ser assim, mas é levada de uma forma terapêutica, com o objetivo que tudo que ela realize tenha sim um contorno, tenha um objetivo de estar expressando o seu interior, mas não de forma que se perca, porque ela já está perdida. Todo o nosso pensamento é voltado de um modo que ajude a amparar e organizar, conhecer, reconhecer, aceitar esses aspectos do interior, esses aspectos da vida, que também vão se realizar do lado de fora. Então, ela aprender a se comunicar, né? Então, contar essa história dessa obra, a dizer o que essa obra traz, o que essa obra sente, né? O que ela sente sobre a obra. Então, tudo isso é um processo longo, né? De longa confiança para que isso aconteça, porque, como eu comentei, a esquizofrenia, ela é crônica, ela dura a vida toda. Então, nós podemos sim utilizar e testar essas e muitas outras técnicas. Essas são as que eu sugiro que você expresse, que você exprima inicialmente. Assim como fazer esse resgate da genealogia, da árvore genealógica, aí também essas atividades que são mais densas e manuais, porque isso vai ajudar a organizar melhor o seu público. E aí, o que você achou da aula de hoje? Aula densa, né? Aula importante. Aí você pode estar me perguntando assim, mas Paula, existem outras formas? Como que a pessoa só tem uma crise? Como que isso pode acontecer? Será que isso pode acontecer comigo? Será que eu tenho essa base psicótica? Então, vamos lá. Existem outros transtornos que podem ser associados à esquizofrenia. Então, por exemplo, quem é bipolar do tipo 1, ele não é esquizofrênico, mas ele tem episódios psicóticos. Episódios psicóticos são momentos mais curtos, né? Que chega na psicose, que é quando ele ultrapassa o risco do arco-íris, né? Ele tem alucinações, ou tem delírios, né? Fica com um comportamento maníaco, extremamente assim, imaginando coisas e criando coisas que você vê que não está muito além da realidade. Então, ele tem episódios psicóticos. Mas ele é psicótico? Não, ele é um bipolar do tipo 1. Mas existem esquizofrênicos que são chamados de esquizoafetivos.
Sim. Então, os esquizoafetivos, eles são esquizofrênicos, como eu expliquei até então, e eles têm episódios constantes de depressão, episódios constantes de mania. Então, esses são os esquizoafetivos bipolar. E os que têm só episódios depressivos, eles são os esquizoafetivos depressivos. Isso mesmo. Então, tem também o que nós chamamos de uma certa comorbidade, dois problemas de saúde mental juntos. Isso é uma comorbidade? Sim, é muito comum acontecer isso. Então, além disso, também existem transtornos delirantes. O que são os delírios? Né? Os delírios, eles são coisas que acontecem na nossa mente. Então, você mesma já passou assim o cabelo e viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você viu que tinha um negócio ali? A nossa mente, ela vai procurar alguma coisa para responder essa dúvida. Quando a pessoa já tem essa nuance mais frágil, ela acredita realmente que existe essa coisa. E ela começa a delirar. Então, ela pode ter sido estimulada por um som ou por alguma imagem que causou o primeiro chacoalhar, e daí a partir daí ela começa a delirar sobre isso, começa a criar cada vez mais. A história como um todo vem, né? Olha, é isso, é aquilo, tem gente lá fora, tem gente aqui, tem gente, eu escutei ali. Então são pequenos sinais assim que ela vai adentrando e vai dizendo que aquilo começa a criar realmente uma história mais complexa em sua mente. Também são delírios que podem acontecer e nós não sermos esquizofrênicos? Pode. Pode acontecer na esquizofrenia? Também pode. Então, é preocupante quando isso acontece com uma criança? Sim. Isso pode ser um indício da estrutura da personalidade dela. Ela ainda não é esquizofrênica, mas ela pode ter delírios, pode ter, né? Na adolescência também. Então, qual que é o problema das drogas? As drogas possibilitam que o inconsciente venha, né? Que sensações diferentes e conteúdos que a nossa consciência não aceita venha. E ela pode acabar inundando o nosso barquinho da consciência e levar o nosso barquinho ao naufrágio. E aí, nosso barquinho estando naufragado, a esquizofrenia entrou. Muitas vezes ela não sai, né? Assim como o navio naufragado. Tem outros estados que antes eram considerados esquizofrênicos, mas que hoje é considerado, vamos dizer assim, um transtorno em si, com características em si. Sim, a catatonia. A catatonia era muito comum e hoje nos hospitais psiquiátricos também ainda existem, né? São os estados em que a pessoa não está dentro dela. Ela não está. Gente, a sensação é essa, ela não está dentro dela. Então, ela fica por horas ali parada, ela fica por horas, dias deitado, não reage a estímulos nenhum, nem físicos, nem nada, o corpo não reage. Então, isso também é um estado de catatonia, que antigamente era considerado dentro da esquizofrenia, mas percebeu-se que às vezes não, às vezes o estado de catatonia não precisa estar necessariamente junto com a esquizofrenia. Então, são muitos detalhes, né? E eu sempre falo, nós que somos interessados pela saúde humana, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, precisamos conhecer esses detalhes. Sim, precisamos conhecer esses detalhes, saber cada vez mais e poder, assim, dialogar com esses outros profissionais. Claro que você não precisa atender esse público. Eu considero que é um chamado pessoal que cada um tem para
conseguir acompanhar adequadamente uma pessoa que pode estar sofrendo de um transtorno como a esquizofrenia e outros que nós vamos abordar aqui, porque nós vamos abordar mais temas e eu sempre vou estar falando sobre como a arte-terapia vai estar ali auxiliando nesse processo. Então, é um chamado pessoal, sei que não é para todos, mas eu acredito que poderia ser cada vez mais para todos. Não só para todos os terapeutas, mas para todos nós. Assim como, né, um dia, estou fazendo uma analogia aqui que você vai achar até que é meio loucura, mas eu vou fazer. Um dia, o autismo, nós amarrávamos a criança dentro de casa, dependendo do grau do autismo, claro, ou da deficiência que ela tinha, ou da síndrome. As crianças eram amarradas, ali nós não tínhamos compreensão, não tínhamos nada de entendimento e não sabíamos o que fazer, as famílias ficavam assim negligenciadas e negligenciavam seus filhos, então não tinha assistência. Hoje nós temos cada vez mais um ótimo conhecimento sobre isso, conseguimos olhar na rua e ver, nossa, aquela pessoa tem autismo, e a sociedade já está cada vez, não está ainda linda, né? Cada vez mais consciente e aberta a lidar com as pessoas que têm o espectro autismo. Estamos sabendo como fazer cada vez mais, estamos mais interessados e quem sabe um dia isso também aconteça cada vez mais com as pessoas que estão em estados de esquizofrenia, não é mesmo? Então, agradeço a participação, quero que você coloque lá no Instagram, né, o que você achou dessa live, tira uma foto minha e posta lá, me marca o que você achou dessa live. Para mim é muito importante que você me marque lá no Instagram para saber que você estava aqui e que você dê um coraçãozinho aqui, dê um joinha para mim, repasse essa informação para todo profissional que você acredita que precisa desse conteúdo, para todas as pessoas, para todas as famílias que vivem esse dilema, para as pessoas que vivem esse dilema, porque falar mais disso, falar com amor, falar com afeto, falar sabendo que nós não temos a receita para tudo ainda, mas que nós queremos sim, estamos em prol dessa receita, desse conhecimento, eu acredito que vai nutrindo a nossa humanidade, não é mesmo? Então, hashtag Cuidador da Psique para você, um grande beijo, até a próxima live. Tchau, tchau.